Boa noite, gente. Olha, eu estava assistindo aqui um programa aqui sobre a história da Juliette, entendeu? Então eu vi que realmente a palavra, ela era muito dialogada com a turma, gostava de se dialogar, de conversar, entendeu? E por isso que muitas vezes ela se perdeu e castigaram muito ela sofreu bastante no BBB. Então dialogar e ouvir são duas das mais funções da inteligência cultivada, da empatia e da liberdade. Então é isso daí, dialogar, gente, é coisa importante. A gente se sente feliz em aprender a conversar com as pessoas. É por isso que tem muitas pessoas que sabem dialogar sem castigar ninguém, sem pressionar ninguém. Ele consegue vencer na vida. Porque o diálogo serve até numa entrevista de um emprego. O diálogo ele é cabível no ser humano, em qualquer parte onde ele chegar. Agora ele tem que aprender a soltar as palavras para evitar uma discórdia muito que possa prejudicar ele, entendeu? Então eu vi ali assistindo essa Juliette. A Juliette foi um fenômeno, aquela menina ali no BBB. Uma menina que chegou, se soltou, sem prejudicar ninguém, aguentou paulada de todos os lados e sempre ela fazia, era no outro dia, ela ficava, era comovida, ia pedir desculpa, pedir perdão se por algo que tivesse errado. Então isso é muito importante. A humildade, ela cabe em todos nós. Nós temos que aprender a ser honesto consigo mesmo. E eu vejo, eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele, que ele diz assim: Lopes, você já era assim, solto para conversar? E eu disse: não, sempre eu fui, sempre eu fui. Agora chegou uma época que eu caí em uma depressão, que realmente a depressão pega a gente de surpresa, que é doença da alma, que me pegou, que eu fiquei calado. Mas aí quando eu me restabeleci, eu voltei às mesmas atividades. Então é muito bom. Eu gosto de dialogar, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de saber, porque eu herdei isso da minha mãe. A minha mãe era muito conversadeira. A minha mãe gostava de perguntar. Tinha hora que eu até reclamava ela de: mamãe, não pergunte tanto assim, porque mamãe gostava de conversar com as pessoas, de saber quem eram as pessoas, como era o comportamento daquela pessoa, para ela descobrir, para ela se interagir com aquela pessoa. Minha mãe era assim, era uma Lopes forte. Até hoje eu admiro, a minha mãe faleceu, mas até hoje eu admiro a minha mãe pela maneira que ela agia, pela maneira que ela chegava, jogava pessoas dentro da casa dela, não estava perguntando quem era, se era militriz ou se era casada, ela jogava dentro da casa dela, ela queria saber que ela dava assistência. A minha mãe sempre foi uma mulher forte e eu sempre me espelhei na minha mãe. A minha mãe hoje vive no mundo celestial, mas eu tenho certeza que a minha mãe vive feliz. Então, gente, dialogar é bonito, é muito bonito. Vamos aprender a dialogar com as pessoas, a respeitar as pessoas, para a gente ser respeitado, entendeu? Meu muito obrigado. Boa noite.